Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar seguimento nessa noite, nesse momento, desse culto de aprendizado da palavra, estudo da palavra. Vamos orar nesse momento. Meu Deus e Pai poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez para louvar ao Senhor, para adorar o Teu santo nome. E de antemão pedir-te, Senhor, que o Senhor venha estar abrindo as nossas mentes para não somente ouvir, mas para aprender a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa afirmar as Tuas palavras no nosso coração, para que nós possamos trilhar, Deus, os caminhos do Senhor, debaixo da Tua vontade. Usa-nos nessa noite, Pai. Nós precisamos do Senhor. Abençoe-nos. Toque também as pessoas que estão nas Tuas casas, nos Teus lares. Que o Teu Espírito Santo possa ir de encontro a elas, fazendo com que compreendam, Pai, todo o Teu propósito. Pois essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Deus. Vamos louvar a Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, eu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar das minhas mãos é pra dizer que te mereço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é
glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Te pertenço, Deus. Amém. E se pertencemos a Ele, nós louvamos a Ele. Porque se pertencemos a Ele é porque um dia, antes mesmo de nós o aceitarmos, Ele nos amou. E nós precisamos sempre prosseguir em direção a esse Deus e nos entregar, nos derramar na presença do Senhor. Ser como Naamã e mergulhar no Espírito Santo de Deus para que Ele possa nos purificar e nos levar na condução nesse caminho que é a santificação do Senhor. Louvemos a Ele. E o meu orgulho desceu comigo e me misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo por toda no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir ao meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor.
por ser limpo, como na mão do teu poder. No teu poder. Amém. Amém. Vamos continuar louvando então e engrandecendo o nosso Deus. Perto quero estar, Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. perto Eu quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sim, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. te louvarei,
somente a ti, Jesus. Amém. Louvores sejam dados, glória, honra a tudo aquele que merece, aquele que é o Deus excelso sobre todos os céus. O nosso Deus, que não somente nos formou, mas que nos resgatou para vivermos mais uma vez juntamente com Ele. Nós que outrora estávamos perdidos, agora somos lavados, remidos e resgatados para a glória do nome do Senhor Deus dos Exércitos. Ó Pai, muito obrigado por esse privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. É um privilégio tão grande porque, embora o Senhor tenha feito tantas coisas, o Senhor tenha criado todo o universo, o Senhor nos chama, nós, míseros pecadores, de coroa da criação. Mas isso porque o Senhor mesmo nos deu esse privilégio em permitir, Pai, que o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito poderoso, possa estar vivendo juntamente conosco. Muito obrigado por tudo, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu e fez com que tudo isso fosse possível para a glória do Senhor. Amém. Amém. Boa noite, graça e paz do Senhor esteja com vocês. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, agradecemos também nosso Ministério de Música, de estar aqui nessa noite para cantar louvores ao Senhor nosso Deus. Léo, você que é o chefe aí, Léo. À vontade. Hoje nós estamos. Você está conseguindo deixar mais magro aí nessa câmera? Hã? Vixe, baixa uns filtros aqui. Tá conseguindo deixar mais magro aí? Abaixa uns filtros aqui. Quem já está conosco aí presente? Os irmãos que estão nos assistindo, aí nós estamos fazendo uma transmissão hoje pelo YouTube e é somente uma transmissão para os irmãos, né? Aqueles que clicaram no link, o Léo mandou o link no grupo da igreja. Então, assim, nós estamos em um ambiente restrito, nosso. Está sendo pelo YouTube, mas é somente a nossa igreja. Então, se você não é inscrito aí, já testando. Se você não é inscrito no nosso canal, né, se inscreva e compartilhe. Compartilha o canal. Compartilhe o canal também, dá um joinha. Tem que aprender um pouco com o irmão Paulo César. O irmão Paulo César aqui está. Ele tá aí. O irmão Paulo César está com a gente. Um abraço, meu querido. Irmão Sueli também. Você que está aí conosco, manda uma boa noite aí para que a gente possa ficar sabendo. E se você não é inscrito no YouTube, não tem como ficar sabendo, né, Léo? Então, você que está presente conosco, manda uma boa noite. E também, se você tiver alguma dúvida, quiser participar com a gente, você tem total liberdade para fazer isso, tá? Está aqui conosco aqui nosso Ministério de Louvor, o Edson Filho, a Emily, Marcinho, Samuel, o Celso, o Léo, e alguns irmãos que estão aí também no YouTube. Por favor, manda uma alô para a gente. A gente vai dar uma boa noite para você também. Eu já vou estar falando ali.
Nós estamos falando sobre Gálatas. Acredito que os irmãos já estão sendo bem familiarizados com esse livro, né? Amém? Nós já temos aqui caminhado por mais de 2 meses nele. E agora nós estamos chegando perto de finalizar o capítulo 3. Se os irmãos nos permitiriam fazer isso hoje, para dar sequência e fazer outros temas também. Eu tenho o Senhor tem colocado no coração também, para que a gente possa também começar a falar um pouquinho sobre a ética cristã. Então nós iremos ver que a Bíblia ela é repleta de textos que falam de ética cristã. Então, assim, possivelmente um dos próximos temas será, ou seja, ética cristã. Mas semana passada, quem esteve presente, vocês lembram o que nós falamos semana passada? Não precisa voltar tudo mais não, né? Vocês já estão cientes já aqui. De qual é o propósito de Paulo ter escrito esse livro, o que ele estava defendendo, o que estava acontecendo na igreja. A igreja era uma igreja de gentios que tinham se convertido, mas veio uma turma de Jerusalém, dos judaizantes, querendo impor falando com eles que a lei era necessária para a salvação. O apóstolo Paulo vem bater na tecla dizendo que a lei, em momento algum, ela foi feita, o objetivo da lei é para a salvação. A lei foi apenas um aio ou um pedagogo para orientar, para mostrar, para levar, né, até que Cristo Jesus viesse e cumprisse a lei e instituísse o tempo da graça. Semana passada nós falamos sobre a inviolabilidade, palavrão esse, né? Inviolabilidade. Inviolabilidade. Sabem o que é isso, gente? Resumo para mim aí. Algo inviolável. Perfeito. A qualidade e o caráter do que é inviolável. Por exemplo, tem alguns lacres que você não pode violar. Se você violar, você estará, por exemplo, a Copasa vinha, outro exemplo, não? Mas antes a Copasa vinha, lacrava, eles cortavam com lacre, né? Não sei se vocês lembram. Não sei como é que está sendo hoje. Se é a mesma coisa. A Copasa vinha, colocava um lacre, você não podia tirar o lacre. Tá. Eu não sei como é que tá hoje. Não, o pessoal ia lá e tira o soltava. Aí agora eles estão vendo, né? No tempo era o tampão, né? Ele tinha como. Então, nós estamos falando sobre o caráter inviolável da aliança, da promessa e sua prioridade sobre a lei. Nós falamos disso semana passada. Nós utilizamos o texto de Gálatas capítulo 3, versículos de número 15 a 18. Falamos que Cristo e não a lei cumpre a promessa e a aliança dadas a Abraão. Então foi Cristo, aquela promessa que o Senhor fez para Abraão, Cristo que foi aquele que veio, que realmente cumpriu, né? Dos versículos 19 a 22, nós caminhamos mostrando o verdadeiro propósito da lei, tá? A lei foi instituída por Deus de uma forma temporária, ela era temporária em sua duração e negativa em sua operação. Ela não teria como trazer salvação para a humanidade. Nós falamos, aparentemente, o apóstolo Paulo ele estava falando mal da lei, no início dos versículos 19 a 22, como nós falamos semana passada, né? Mas nós precisamos levar em consideração que a fala do apóstolo Paulo era referente a aquele pessoal querer pegar a lei como um tema de salvação, né?
Então, por isso que Paulo estava refutando, por isso que Paulo estava batendo nessa tecla, mostrando que a lei não servia para a salvação. Aqueles irmãos tinham acabado de aceitar o Evangelho de bom grado, de entendendo que a salvação é mediante a fé, pela fé, né? Mediante a graça do Senhor, e eles tinham voltado a cometerem essas coisas, de querer ser salvo pela lei. Então, Paulo vai refutar isso aí, tá? Porque, na realidade, nesses versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo, ele está mostrando o real motivo da lei. Qual foi o real motivo da lei? E ele vai falar que a lei ela foi adicionada por causa das transgressões, para mostrar que o homem é pecador. Isso é dar ao pecado o caráter distinto de transgressões. Nós lemos Romanos 5:20. Lembra que nós falamos aqui, comentamos sobre as leis de trânsito, né? Todas essas coisas que... por que você sabe que você está errado? Porque existe a lei. Por que você sabe que você está transgredindo? Porque lá está especificado, dizendo que você não pode fazer. Você não pode correr mais do que 100 por hora numa via. Você passa disso, você está desobedecendo, está transgredindo. Então, esse é o caráter da lei. Né? Esse pessoal, eles estavam tão assim... por isso que Paulo chama esses Gálatas de insensatos. Porque teve uma EBD, só para refrescar a nossa memória, a lei mosaica, ela tinha quantos mandamentos? Os 10 que aparecem na Bíblia, né? Mas quantos preceitos existiam na lei mosaica? São muitos. Existiam 613. Ela era composta por 613 mandamentos. 613. Desses 613, 248 eram chamados de mandamentos positivos. Por quê? Antes de falar o porquê, 248 era um número, só a título de conhecimento, era um número correspondente ao número de órgãos do corpo humano. Olha que legal. Segundo os estudiosos daquela época, 248 era o número de órgãos do nosso corpo humano. Hoje nós aprendemos que nós temos quantos órgãos? Ninguém sabe? Alguém que está em casa? Quanto, irmão Celso? O irmão Celso chegou perto, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, alguns dizem que são mais de 300. Então, de acordo com a margem de erro, o senhor está certo. Para mais e para menos, né? Mas então, 248, então esses eram chamados, então, os mandamentos positivos. Tratavam de quê? Das obrigações que o indivíduo, que cada um tinha, e que, de fato, ele precisava cumprir todos esses para guardar a lei. Imaginam? Os outros 365 mandamentos, vocês imaginam por que 365, né? Por quê? É de acordo com o ano, né? Corresponde aos dias do ano. Eles falam de mandamentos negativos. Por que negativos? Que eram mandamentos que eram terminantemente proibidos. Que eles não poderiam praticar, que não poderiam fazer. Né? Então,
de jeito nenhum eles poderiam desrespeitar esses mandamentos. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, eram então 613 mandamentos. O pastor Josué Brandão ele vai dizer que existia lá 3 escalas, né, desses mandamentos: moral, civil e cerimonial. Moral ditava a relação do próximo, do indivíduo com o seu próximo, né, questão do direito, todas essas coisinhas que nós entendemos hoje. O meu direito acaba quando o seu começa, não é assim? Então, se nós respeitamos os mandamentos em si, nós somos eticamente corretos. Falando nisso, não sei se vocês viram uma falta de respeito lá no Rio de Janeiro. Vocês viram aquela reportagem de um pessoal desfilando, 2 mulheres só de biquíni desfilando no conversível aberto, e parou ali, foi um lugar nobre do Rio de Janeiro, parou assim perto de um restaurante. Uma mulher estava com seus filhos, ficou indignada com a situação, começou a jogar umas garrafas de água na mulher. E ela desceu do carro e agrediu essa mulher. Então, assim, mostrando o desrespeito, né? Não entendendo essa questão. 8 horas da noite, já pensou? Você está sentado no restaurante, eu passo o carro conversível, com 2 mulheres seminuas dentro do carro. Então, assim, o pessoal perdeu a noção do pudor, perdeu todas essas coisas. Né? E assim, elas, né, perderam o pudor e a pessoa também por jogar, né, pastor, nelas. Por quê? Infelizmente, a conduta do outro, a má conduta da pessoa não nos diz respeito. É você explicar para o seu filho, falar, olha para você ver, né, ou alguma coisa assim. Mas também a atitude que a mãe teve na frente dos filhos, atirar uma coisa contra a pessoa, por mais que elas não estavam certas, ela acabou perdendo a razão. Perdeu a razão. Porque ela não poderia. Não, né? Você vê também que feio, você pegar uma coisa e atirar na pessoa. Né? Então acabou que as 2 ficaram, né? Infelizmente as pessoas estão perdendo a noção, né? Porque andam de certa forma, ok. Mas também é errado você jogar uma coisa na pessoa. Não é certo, infelizmente, né? Mas aqui a gente está mostrando essa questão da falta de entender, né? Eu tenho um limite, né? Então vamos respeitar isso aí. E é por isso que eu quero tratar muito sobre, nos próximos cursos também, sobre essa questão de ética cristã. Ele fala que a lei civil era a obrigação do indivíduo para com o seu Estado, né? Deveres, todas essas coisas. E o cerimonial tratava do culto a Deus, das festas, dos sacrifícios, de todas essas coisas. Então, isso aqui foi só para que vocês entendessem um pouco como que era a questão da lei, né? E que esse povo estava querendo guardar. Paulo mostrando para eles que existia agora uma graça, que a salvação era, né, um dom, e que não precisavam praticar nada, e eles estavam querendo voltar às práticas, né, de uma coisa que nem pertencia ao povo deles. Eles eram gentios, né? Então, só para vocês verem o quão difícil estava essa situação aí. Mas voltando à aula passada, então Paulo está corrigindo os falsos ensinamentos da lei feito pelos judaizantes e mostrando de fato qual foi o propósito da lei. No versículo 20, o apóstolo está mostrando que a lei ela é condicional, né? E estamos falando do propósito da lei dos versículos 19 a 22, que nós falamos semana passada, porque ela existe a questão das bênçãos e da maldição para quem pratica ou deixa de praticar. O que Paulo está querendo dizer é que a lei requeria um acordo entre Deus e as pessoas, né? Já a promessa,
A promessa não. A promessa foi o próprio Deus que fez a Abraão. Né? Foi o compromisso de Deus para com Abraão. Então foi algo unilateral, incondicional. Então quem garante essa promessa, ela é exclusiva e depende exclusivamente, exclusivamente de Deus. Não depende dos homens. Glória a Deus por isso. É a questão da nossa salvação. Nossa salvação não depende da gente. No sentido de... já pensou que se dependesse de nós? Se a salvação estivesse na minha mão, eu perderia em todo momento. Então a nossa salvação ela depende exclusivamente do Senhor Deus. O que eu preciso fazer é a minha parte de procurar ser fiel e obedecer aos mandamentos do Senhor. Já nos versículos 21 e 22, Paulo fala assim, de Gálatas 3, existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Mas as Escrituras afirmam que somos todos prisioneiros do pecado, de modo que nós, os que cremos, recebemos a promessa de libertação apenas pela fé em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está eliminando toda especulação sobre o conflito que talvez alguém poderia pensar entre a lei e a promessa, ou entre a lei e a fé. Porque o Senhor Deus, ele sabe o que faz. Já pensou, Deus ele institui, faz uma promessa para Abraão, depois ele cria uma lei para os dois ficarem em conflitos, não tem cabimento, não tem noção, não tem base nisso. A lei operou numa esfera diferente, e todos aqueles, nós já falamos isso, todos aqueles que foram salvos na aliança passada, na aliança antiga, eles foram salvos não porque creram na lei, não porque acreditaram na lei, mas eles foram salvos porque eles tiveram fé, eles acreditaram em Deus e eles foram alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Pessoal em casa aí, Léo, está falando alguma coisa? Fez alguma pergunta? Não deu nenhuma boa noite? Deu boa noite. Quem foi que deu boa noite aí? Priscila. Priscila não conta, não. Priscila Paulo César. Paulo César. Soli. Quem mais? Ainda não? Quem não mandar uma boa noite vai ser um pecador. Para a gente finalizar, então, desse capítulo, o capítulo 3 de hoje, então nós iremos falar dos versículos agora 23 até o 29. Os irmãos estão entendendo? Tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Senão a gente vai dar sequência e finalizar essa parte do capítulo 3. Sim, irmão Sábio. A lei do contrário. Na verdade, essa promessa de quem foi salvo foi na lei. Mas não é um pouco pesado. Eu vejo assim que, principalmente o povo de Deus, se errasse, e falta alguns exemplos. Mas no caso, eu lembro que agora o exemplo é pegar na capa, você acaba escondendo a capa lá e desculpa tirar das mentes de Israel, foi pouco, tudo mais. Não é o caso, dando segunda chance, o cara não olhar para o governo, faz uma corrida na graça, todo mundo ele vai apertar. Aí Deus, quem uma vez não vai aceitar a gente na fila dele. Para mim, na lei, principalmente a lei, ela servia para expressar realmente o quanto Deus ele era santo. Ele era, falando no Antigo, né? Só que... Mas eu não entendi. No caso dos dois, ele conduzia a água de Deus.
Ele, como sinal de Deus, o aí a água escorregou do trator, os dois que tentam salvar, chegam lá na hora. Aí a gente precisa entender da questão da soberania de Deus, né? Porque Deus ele é soberano e ele sabe o que ele faz. Se a gente for olhar para o outro lado da lei, nós temos o caso de Davi. Se a gente for olhar, Davi não era para ter sido fulminado? Acabado? Mas, no entanto, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, eu creio que a diferença era o coração da pessoa. O que de fato ele estava servindo a Deus de verdade ou não? Ou ele estava ali somente pelo movimento? Ou não tinha compromisso? Então, eu creio que todas essas coisas são importantes. A questão de Acã, ele quebrou o princípio. Né? Deus fez uma ordenança, era algo sério. O coração dele estava longe daquilo. Então, assim, a graça, ela sempre existiu, desde o Velho Testamento, mas assim mesmo como nos dias de hoje. Quantas pessoas hoje desprezam a graça? Endurecem o coração, não querem Jesus. Acã mesmo, ele estava com o coração endurecido, né? Muito. Porque mesmo depois dele ter sido, né, pego com aquelas coisas escondidas com aquela capa, em nenhum momento ele se arrependeu. A todo tempo ele estava lá, todo cheio de orgulho, né? Essas vezes que Deus teve misericórdia dessas pessoas, né? Igual quando Jesus fez com a mulher adúltera e com o Davi, essas pessoas, elas pecaram, mas no fundo elas tiveram aquele arrependimento sincero. Então eu acredito nisso. Realmente tem muito a ver com o nosso coração. Né? Perfeito. Pecar, todos nós pecamos. Né? Mas o arrependimento, Deus sabe se a gente se arrependeu de coração, De verdade. né? De verdade, eu vou saber que não. Até nenhum momento ele se arrependeu. Se desse, né, às vezes, né, na época lá, realmente para ele, o único jeito era aquele, né? Ou certeza. A gente pode olhar até, perfeito o seu comentário, Priscila, é isso mesmo. E a gente pode olhar a questão de Ananias e Safira. Não era no tempo da graça? Era no tempo da graça. Eles vieram para entregar a oferta para os... Mas o coração deles estava onde? Foram mortos na hora. Então, assim, isso depende muito da questão do coração, do compromisso, Eu já fiz primeiro pode passar por fazer soberania de Deus para quem não poder questionar porque se você está como exemplo de Safira, muitos irmãos seria também e o caso da mulher no Antigo Testamento, aquela que pegou o tempo que recuperou, porque ele claro que ele está sempre delicado. A mulher teve a segunda oportunidade. O caso de Ananias e Safira, apesar de estar no tempo da graça, os dois morreram, porque como dizer, o coração está vendo, o outro uma coisa, o outro coração. E hoje também não é diferente. Hoje não é diferente. Não é diferente, então eu vejo assim, que aí eu fico com a soberania de Deus, porque Mas tem a soberania. Quem está realmente com a razão, quem está realmente com o coração, a degradação de Deus, eu sinto, para mim, fico entender. Mas nessa questão de... porque existe a questão da sinceridade diante de Deus. Davi poderia muito bem ter mandado matar Natan, que veio repreendê-lo, e ter falado, não, eu sou o rei e eu faço o que eu quero, pronto, acabou. Mas, pelo contrário, ele se arrependeu. Ele entendia que existia um Deus além dele, ele entendia que ele não era nada diante de Deus. Então, existe essa questão também da sinceridade, do coração. É claro que a principal coisa é a soberania de Deus, porque Deus, ele sabe, ele conhece. Mas dentro da soberania, Deus conhece os nossos corações. Ele sabe quem nós somos. Né? Então, por esse motivo.
Para finalizar hoje, queridos, abre a sua Bíblia, por gentileza, Gálatas capítulo 3, versículo 23 até o 29. Nós iremos fazer dar só uma apanhada assim, em geral, porque aqui nós estamos vendo que Paulo já está mostrando e falando e mostrando que nós somos filhos de Deus, não é mediante as obras, não é mediante aquilo que nós podemos fazer, não é mediante os nossos esforços, mas ele está dizendo que nós somos salvos e somos considerados filhos de Deus pela fé. Pela fé, tá? Então vamos ler aqui Gálatas capítulo 3, versículo 23 até o 29. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o que Paulo está mostrando, que nós agora nos tornamos filhos de Deus mediante a adoção. Mediante a adoção. Nós somos adotados por Deus, né? Ele vai dizer que antes nós estávamos sob a custódia da lei, mas agora, né? Agora a fé veio, a fé foi revelada. Então, dos versículos 23 a 29, o apóstolo Paulo, ele contrasta a condição do povo de Deus, né, sob a lei, antes de Cristo, né, com sua nova condição sob Cristo. Alguns autores vão dizer, inclusive o autor do comentário Lutz, ele fala uma coisa bem interessante. Esse aqui é pequeno ainda, né? Esse aqui não é. Porque eu estou querendo, eu preciso de um completo lá, mas no momento eu estou esperando um pouquinho, que ele custa uma cartela de 900 reais. Divide em suas prestações. Aí esse é versículo por versículo, bem comentado. Esse aqui é só um panorama. Ele vai dizer o seguinte, sobre esse versículo 23 aqui que nós acabamos de ler. Esse comentarista, ele vai falar que antes que viesse a fé, né, a nova dispensação da graça livre deu aos homens a primeira oportunidade, historicamente falando, de colocarem a sua fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Quando Cristo Jesus deu aquele grito lá, Pai, ó, está consumado, e ele morre, e o véu... Gente, eu acho que foi lindo, né? O véu do templo, ele rasga, aquele véu que não podia, as pessoas não podiam se achegar, ele é rasgado de alto a baixo. A Bíblia fala isso, ele é rasgado de alto a baixo, pensando que é Deus que está fazendo. Então, assim, a partir daquele momento, a graça é instituída e todos os homens agora podem ter fé e ter contato e já orar e já buscar direto de Deus. Essa oração. Gente, eu aprendi uma coisa tão linda essa semana.
O próprio pastor José Brandão, ele estava dizendo que ele foi numa das viagens que ele fez para Israel, o guia dele falou que a oração, os judeus da antiga aliança, lá do Velho Testamento, eles levavam tão a sério aquela questão de não colocar o nome de Deus ou falar o nome de Deus em vão, né? Eles não chamam Deus por Deus, eles chamam Deus de eterno, o eterno. E assim, eles levavam. Gente, eu preguei um dia desse sobre isso. Nós brincamos muito com o nome de Deus, nós achamos muita graça com qualquer coisinha, as piadinhas, os stand-up gospel, né? Então essas coisinhas a gente dá risada, eu acho lindo, mas eles têm tanta seriedade que eles usavam a oração, não para pedir coisas materiais para Deus, mas eles usavam a oração para ter relacionamento com Deus, para ter intimidade com Deus, para ter momentos de prazer, de comunhão com Deus. Porque eles entendiam que se eles pedissem alguma coisa, principalmente material, eles estavam colocando o nome de Deus ou profanando o nome de Deus. E eu dei risada porque em alguns momentos meus, assim, quando eu estou no meu momento devocional, né, tem aquele momento que a gente agradece, que a gente louva o nome do Senhor, e quando eu vou pedir, eu dou até uma risadinha, assim, sabe por quê? Eu falei, Jesus, agora vai começar os pedidos. Porque se a gente for olhar a nossa oração, é 90% só de pedido. Senhor, eu estou precisando disso, eu preciso de estou precisando de um carro, estou precisando de uma casa, estou precisando de... E ele falou isso, que os judeus eles não usavam, a oração era para ter intimidade com Deus. E ele falou assim, pastor, por quê? Quando a gente quer alguma coisa, a gente trabalha e acredita que o Deus de Abraão vai dar aquilo que nós precisamos. Eu achei isso muito profundo. Porque assim, muitas vezes a gente inverte as coisas. A nossa oração, a Bíblia, no Novo Testamento, ela vai nos orientar a pedir, a bater, a clamar, né? Mas muitas vezes nós invertemos. E a própria palavra do Senhor nos diz que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então, muitas vezes a nossa oração é mais pedir. Então, assim, eu acho tão bacana isso. E ele fala que quando nós temos esse relacionamento com Deus, né, o próprio Deus, ele sabe realmente das nossas necessidades, e essa parte desse versículo é cumprida nas nossas vidas. Quando nós buscamos, assim, plenamente, né, com muita alegria, o reino de Deus, as coisas necessárias, as coisas básicas da vida, o Senhor vai prover nas nossas vidas. Né? Então, assim, uma coisa que eu achei muito interessante que eu gostaria que eu preciso compartilhar isso com os irmãos também. Não que seja errado, tá? Não que seja errado você pedir, né? A Bíblia fala, o Senhor nos orienta a orar dessa forma, né? Mas muitas vezes nós estamos torcendo um pouco as coisas. Então, ele vai falar sobre isso. No versículo 24, ele fala que a dispensação da lei foi um período de disciplina, a lei servindo de aio. Lembra do aio? O que é a lei? Lembra que eu falei? Pedagogo, né, Priscila? O que ele fazia? O que esse escravo fazia? Guiava os filhos do seu senhor até a vida adulta, né? Ele era responsável, né? Professor. Exatamente. Ele levava e cuidava, era responsável, né? E que ele vai falar que não mestre, na verdade, apenas um ajudante do mestre, um escravo cuja tarefa era de garantir a chegada da criança à escola com segurança.
né? E ele vai falar que Cristo é o verdadeiro mestre, que nos toma pela mão e nos mostra o caminho de Deus em termos de graça. O J. Gresham, gostaram do meu inglês? Gresham. O J. Gresham. Eu poderia ser chamado para fazer aquele aberto de Gresham. Ele vai dizer que uma opinião mesquinha sobre a lei leva ao legalismo na religião. Uma opinião elevada leva o homem a buscar a graça. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava chamando aqueles irmãos de insensatos ou de tolos. Eles não estavam entendendo. E agora o apóstolo Paulo vai falar que nós somos filhos, pela fé, que o Senhor nos deu essa graça, que a lei foi apenas um guardião, né, que nos conduziu. E a criança, quando ela chegava no seu estado de... Quando ele se tornava um adulto, ele era livre para tomar as suas decisões, tá certo? E nós também, quando nós recebemos a Cristo e temos o Senhor, nós temos agora liberdade para andar e fazer as nossas escolhas, né? O versículo 25, agora que veio o caminho da fé, Paulo vai continuar dizendo que o princípio da justificação pela fé sempre esteve em ação, né? Ele vai dizer que no versículo 26, os que são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, ele vai dizer que chegaram aí, aqui ó, foi o que eu falei, né? Chegaram à idade adulta como herdeiros de suas promessas e receberam a primeira parcela de sua herança. Os Gálatas eram insensatos que tentavam chegar até Deus por meio da circuncisão. Só por causa de observar a lei. Como filhos de Deus pela fé, eles já tinham o melhor acesso possível a Deus. O livre acesso, a presença de Deus, né? A graça, a oração, a busca. Todas essas coisas nós temos. Não precisamos de mediador, não precisamos de um santo, ou daquilo, ou de um outro. Não, nós temos livre acesso. É claro, nós temos um mediador por excelência, que é o Espírito Santo. Mas nós temos acesso agora. Vocês não precisam vir até a mim, né? Falar, pastor, pede a Deus para que ele faça isso. Não, você mesmo pode fazer. Então, nós somos filhos, co-herdeiros, fomos adotados. Né? Ele vai falar que nós, no versículo 27, unidos com Cristo no batismo. O batismo representa isso, né? Nós morremos para o mundo e vivemos agora para Cristo. Uma nova vida, uma nova identidade, com uma nova maneira de pensar, de agir, de caminhar, de ser, de refletir, né? Levando em consideração o propósito que é servir a Cristo Jesus. E para finalizar o versículo 29, ao 28, não há mais, ele vai mostrar que aquela questão que os judeus tinham de achar que a salvação era somente para eles, Paulo vem refutar e bater mais uma vez nessa tecla, que não há mais grego, nem judeu, nem gentio, nem mulher, nem homem, nem nada. Todos agora fazem parte da família de Cristo. Todos que aceitam Jesus pela fé fazem parte do corpo de Cristo Jesus. Né? Então, uma coisa gloriosa é isso aqui. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É isso que ele está mostrando. Que agora nós somos livres em Cristo Jesus. Sois um em Cristo Jesus. A filiação com Deus envolve fraternidade em Cristo. Surge um homem
um novo homem nele. As costumeiras distinções e divisões da vida desaparecem neste relacionamento. Estar em Cristo Jesus, pertencendo-lhe, fazendo-nos parte dos descendentes de Abraão, uma vez que Cristo é essa descendência, conforme já ficou declarado em Gálatas 3, 16 e 19. Filiação faz do crente também um herdeiro. Somos herdeiros de Cristo. Temos livre acesso. Precisamos andar em novidade de vida, aceitando aquilo que Deus já nos deu, já nos proporcionou, já nos garantiu. E é isso que o apóstolo Paulo estava mostrando para aqueles irmãos, dizendo para eles que a graça do Senhor era suficiente, que eles foram justificados pelo sangue de Jesus, que não era necessário mais observar nenhuma lei, das leis cerimoniais, das leis que não tinham mais valor. Porque o Senhor Jesus, ele pega 613 mandamentos e transforma em apenas 2 no Novo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Nós com Deus. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viu? O meu próximo. É isso. Basta. Eu não preciso guardar no sábado. Eu não preciso deixar de comer carne de porco. Só no caso do irmão Celso não pode. Tá, irmãos? Tem alguns irmãos que não podem. De vez em quando dá para... Nós não podemos viver uma vida sem desfrutar da presença do Senhor. Vamos buscar mais a Deus, vamos ter um compromisso maior com o Senhor. Deus tem tantas coisas e muitas vezes nós estamos igual o irmão mais velho do filho pródigo. A gente vira e fala assim, mas meu pai, o Senhor nunca me deu um cordeiro para me festejar com os meus amigos. Meu pai fala para ele, mas filho, tudo que eu tenho é seu. Tipo assim, você nunca quis. E nós estamos assim, Deus ele está querendo fazer grandes coisas nas nossas vidas. Ele está querendo que nós nos desfrutemos mais daquilo que Ele tem para nos dar. E nós estamos aí, aproveitando, desejando comer as alfarrobas, as bolotas, as comidas dos porcos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que a gente possa buscar mais a presença de Deus, desfrutar mais daquilo que Deus tem para nos dar, porque Ele tem muita coisa para nos dar. Vamos deixar um pouco mais as redes sociais, vamos deixar um pouco mais as coisas que nos atrapalham, vamos fazer um propósito com Deus. Não esqueçam que o nosso aniversário está chegando. Não esqueça de tirar pelo menos 10 minutos todos os dias e orar ao Senhor em prol do aniversário. Se você puder fazer uma consagração, um jejum, tira alguma coisa lá que você tanto ama. Isso aí, aquela Coca-Cola, aquele doce. Eu fiz alguns propósitos com Deus esse mês. E no primeiro dia já não foi fácil. Mas vale a pena. Né? Vale a pena. Para que o Senhor possa, para que nós possamos nos achegar mais diante de Deus. Amém? Como é que é, irmão? Não pode ser
emergencial não saiu. Não pode. É tanto eu fui fazer feira lá hoje e comprei algumas e falei, deixei lá. Acho que você não, meu bem, mas é você que está com compromisso, não somos nós. Tipo assim, né? A vida continua. Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Os próximos, a gente caminha mais um pouco. Capítulo 4. Lembrando que domingo agora, amanhã às 9, nós teremos a nossa EBD. E à noite, às 19 horas, nós teremos às 16 horas a nossa aula de música, que tem sido uma bênção, né? E no domingo, às 19 horas, nós estaremos recebendo uma missionária lá do Amazonas. Ela vai estar falando um pouquinho sobre missões e refletindo um pouco na palavra do Senhor também. Tá? Pai, muito obrigado por esse momento em que nós estivemos aqui na sua presença. Pedimos o seu perdão pelos nossos pecados e falhas. Que o Senhor continue conosco, nos abençoando, derramando a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós necessitamos do Senhor a cada momento. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a Tua palavra ela possa surtir efeito, que possamos praticar tudo aquilo que aprendemos. Precisamos nos chegar mais perto de Ti. O Senhor tem tanto para nos oferecer e muitas vezes nós preferimos as coisas deste mundo do que aceitar aquilo que o Senhor tem para nos dar. Mas ajuda-nos. Pai, de mudar as nossas prioridades. E sabemos que estamos tão longe daquilo que agrada ao Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar. Nós necessitamos da sua graça. Precisamos do seu amor e da sua bondade e misericórdia. Que isso possa levar-nos em paz para as nossas casas. Continuarmos dando uma noite feliz e agradável na tua presença. É o que nós te pedimos e oramos. E te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Vamos cantar mais uma música para finalizar? Porque Ele vive, é isso? Com os céus também padece, né? Seu filho amado, abraçou em meu lugar, na cruz sofreu, por perseguido, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive.
vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Enquanto em mim chegar a hora que a morte enfrentarei, sem medo. Vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque